Meus amados, hoje eu vou dar continuidade ao tema de domingo passado. Nós vamos continuar falando sobre o tema Chamados para uma Missão. E hoje vamos ver a parte 2, Chamados para uma Missão. Vamos começar com um texto de Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse instante, por esse tempo, por esse dia. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido paciente. Deus, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos, Deus, destruídos. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça que nos sustenta, que nos firma de pé. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, por cada pessoa que está nesse lugar, nesse auditório, ó Espírito Santo, fala a cada coração, assim como o Senhor tem falado ao meu, através do estudo dessa palavra. Ó Espírito Santo, que o Senhor convença cada um do pecado, da justiça e do juízo, como diz a tua palavra. Que o Senhor seja o consolador daqueles que estão aflitos e o professor daqueles que querem aprender. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Não permita, Senhor, que os meus defeitos, que os meus pecados, que as minhas imperfeições sejam um obstáculo para aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Pai, apesar de mim, faz a tua obra neste lugar. É assim que eu te oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 20, versículo 24, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, o apóstolo Paulo aqui está falando e ele diz: a coisa mais importante, é bom você frisar isso daí. Paulo está dizendo: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Mas alguém pode estar perguntando: mas que trabalho é esse, Paulo? Aí ele já explica, ele diz: é a missão que eu me refiro, que é a coisa mais importante que eu tenho que completar, é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus, ou seja, anunciar o evangelho da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: que diferença da postura de Paulo para a nossa postura. A coisa mais importante, era o que consumia os pensamentos de Paulo de dia e de noite, era o alvo e o propósito da sua vida inteira. Ele está dizendo: não tem nada mais importante do que isso, do que cumprir a missão que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é anunciar o evangelho da graça de Deus, a salvação para os perdidos. Meus amados, a palavra especial que nós usamos para falar dessa missão de anunciar a boa notícia da graça de Deus é a seguinte palavra: evangelismo. Então, quando você escuta falar de evangelismo, é disso. É a nossa missão de anunciar a mensagem da graça, do evangelho da graça de Deus. Mas tem um problema com essa palavra evangelismo. Tem muitos cristãos e não cristãos que não gostam muito dessa palavra evangelismo. Não gostam porque não entendem o que realmente significa. Então tem muito crente e muito descrente que tem problema com essa palavra evangelismo. E sabe por quê? Porque essa palavra, devido ao desconhecimento do que é realmente evangelismo, essa palavra às vezes nos faz imaginar pessoas estranhas
que andam pelas ruas e esquinas berrando e gritando condenação para todos os lados e às vezes dizendo que não há salvação se não for na igreja da qual eles fazem parte. E aí quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa nessa imagem e aí a gente tem algumas dificuldades. Mas evangelismo não é bem isso. Evangelismo é um termo grego usado para descrever o ato de anunciar as boas novas. E boas novas são boas notícias. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que estávamos condenados à morte, mas Jesus morreu na cruz para pagar a minha dívida, e se eu entregar minha vida a Jesus e o receber como Senhor da minha vida, então terei vida eterna. Ainda que eu morra, viverei eternamente. Essa é a grande e boa notícia do Evangelho da graça. Mas o que é que vem à mente de muitos cristãos cada vez que eles são exortados a evangelizar, a ganhar pessoas para Jesus? Muitos já pensam automaticamente: espera aí, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar pessoas para Jesus, e aí eles já pensam automaticamente que eles têm que sair nas ruas abordando pessoas estranhas, eles têm que sair entregando panfletos, eles têm que bater na porta de pessoas que eles não conhecem, eles têm que começar a pregar nas esquinas, e aí eles travam. Eles dizem: poxa, eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso, é muito estranho fazer isso. Porque esse é o conceito que muita gente tem, e apenas esse, sobre evangelismo. Evangelismo também pode ser feito assim, mas evangelismo é muito mais do que essa estratégia. Evangelismo é muito mais do que fazer desse jeito. Esses métodos que eu falei são métodos difíceis de serem praticados, e além de serem difíceis, também são os menos frutíferos, são os que menos dá resultado. Você ainda consegue lembrar de como você pensava a respeito desses métodos de evangelismo quando você não era discípulo? Um problema comum entre os crentes é que a gente esquece rapidamente como a gente pensava a respeito dos crentes quando não éramos crentes. E aí a gente fica fazendo coisas que não funcionam, porque a gente esqueceu como é a cabeça de um não crente. Você lembra qual era a sua opinião e o que você pensava a respeito desses métodos quando você não era crente? Você se sentia atraído quando você não era crente? Você se sentia atraído por um pregador gritando em uma esquina? Você dizia: eita, que oportunidade de ouvir uma mensagem, eu vou lá agora. Era assim? Você se sentia atraído quando chegavam algumas pessoas estranhas que você não conhecia, batendo na sua porta? Imagina a cena. Está lá você, tirou um tempo para descansar e está dando aquela soneca, e aí de repente aquele povo chega lá na tua porta. Aí você diz: meu Deus. Ou então você está lá trabalhando, fazendo almoço, arrumando a casa, e alguém chega batendo na tua porta. Como é que você reagia quando você não era crente? Você olhava assim pelo olho mágico, ou então pela brecha da porta, aí você dizia assim: uau, que oportunidade agora de conversar sobre assuntos espirituais com essas pessoas que eu não conheço. Era assim que você reagia? Vou dizer: mas isso é hora de estar batendo na porta dos outros, esse povo não tem o que fazer não, vai arrumar uma lavagem de roupa. Talvez você ainda diga isso hoje, depois que você é crente. Imagine naquele tempo, quando você não era crente. Eu não estou falando que você não deve nunca fazer isso, mas eu estou querendo dizer que esses métodos que as pessoas pensam que evangelismo é só isso, são os métodos mais difíceis de serem praticados e os que dão menos resultado no evangelismo.
A verdade é que quase ninguém se sente atraído em conversar de assuntos pessoais ou de assuntos espirituais, que terminam sendo assuntos pessoais, com pessoas estranhas. Então não é à toa que esses métodos impessoais de evangelismo não são os que mais funcionam. Esses métodos são bons para quem está apenas querendo tirar um peso da consciência ou lavar as suas mãos. Lembra que semana passada nós lemos Ezequiel, que diz que Deus nos colocou como atalaias, como vigias, a quem ele diz: aquele que eu disser que você vá lá e anuncie para ele que ele está em pecado, e você vá lá e o exorte, e você não fizer isso, e ele não se converter, o sangue dele vai ser requerido das tuas mãos. Mas se você anunciar e ele não quiser, então ele vai ser castigado, mas você estará livre. Aí tem gente que pega só esse texto e diz: pronto, eu vou lavar as minhas mãos. Então ele chega de qualquer jeito e aborda qualquer um e diz: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E o cara diz: eu quero esse Jesus. Ele diz: pronto, lavei minhas mãos. E aí você sai, porque a sua intenção não é ganhar aquela pessoa para Jesus. Você não está agindo em amor, você está querendo livrar a sua pele. Você está querendo escapar de ser cobrado pela condenação daquele outro. Então, ou seja, eu vou só anunciar aqui: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno e pronto. E aí você vai embora, porque você não estava amando aquela pessoa, você não estava se importando com ela. Então esse método é muito usado quando você quer só lavar suas mãos. Depois não digam que eu não avisei. Quando estiver queimando no inferno, não digam que eu não avisei. Mas não há um amor, uma preocupação com aquela pessoa. Não que todo mundo que faça evangelismo assim é porque não ama, tá? Não vamos generalizar, mas eu estou falando que esse método é muito útil para quem quer apenas lavar as mãos, mas para quem quer realmente ganhar alguém para Jesus, você precisa pensar em evangelismo como algo que vai além disso, e muito além disso. A verdade é que, na maioria das vezes, amigos, eles ouvem amigos, eles escutam amigos, e eles confiam em amigos e são influenciados pelos seus amigos. Portanto, se você quer realmente fazer a diferença, se você quer causar um impacto no mundo ou no lugar onde você vive com a mensagem de Cristo, o primeiro passo e o mais importante método de evangelismo é você intencionalmente desenvolver relacionamento verdadeiro com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você compreende isso? Se você realmente se importa, se você realmente ama, se você realmente está preocupado em livrar aquela pessoa da condenação e trazê-la para a família de Deus, então, muito mais eficaz do que sair berrando nas ruas para pessoas que você não conhece, é você intencionalmente começar a desenvolver relacionamento com pessoas que ainda não conhecem Jesus, a fim de tornar-se amigo delas. Para quê? Para dar a elas o que você tem de mais precioso. E o que é que você tem de mais precioso? Jesus. Você diz: mas aí eu vou estar me aproximando por interesse. Claro, pelo interesse de salvar a alma daquela pessoa, pelo interesse de compartilhar o que você tem de mais importante com aquela pessoa. Mas você vai se aproximar dela para desenvolver relacionamento, para depois compartilhar a sua fé. Agora preste atenção, as pessoas, eu sempre digo isso aqui, as pessoas não se importarão com a mensagem que nós temos para anunciar, enquanto elas não perceberem o quanto nós nos importamos de fato com elas. É por isso que você precisa, e eu preciso, desenvolver um relacionamento verdadeiro, porque elas não estão interessadas no que temos a dizer, enquanto elas não perceberem o quanto nós de fato nos importamos com elas. E o melhor meio de demonstrar o quanto nós nos importamos com uma pessoa é desenvolvendo com ela uma amizade íntegra e verdadeira.
O melhor jeito de demonstrar que nos importamos é através do amor e do serviço, amando e servindo as pessoas a quem nós queremos alcançar. É por isso que o projeto de Deus para esta igreja é impactar a cidade, levando o amor de Cristo através do serviço. Quem já é daqui já sabe. E de forma prática, é por isso que nós sonhamos com uma escola de educação por princípio para servir as famílias da cidade. E muitas famílias têm sido alcançadas através daquela escola. É por isso que nós sonhamos com o orfanato. É por isso que nós sonhamos com uma creche. É por isso que nós sonhamos com um asilo. E muitas outras coisas que eu não preciso nem falar aqui. Mas qual a intenção? É de nós demonstrarmos o amor de Deus e demonstrarmos que nós de fato nos importamos com as pessoas dessa cidade. Porque quando essa cidade perceber que nós amamos cada pessoa e nos importamos com elas, então eles estarão prontos e interessados para ouvir a mensagem que temos para compartilhar. E aí será o que temos de mais precioso do que o nosso serviço. É a mensagem que temos para anunciar, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez exatamente isso, meus amados. Essa foi a estratégia de Jesus quando esteve aqui. É espantoso como nós conseguimos ler os Evangelhos e não perceber essa estratégia de Jesus. Nós lemos os Evangelhos e não percebemos que Jesus passava a maior parte do seu tempo desenvolvendo relacionamentos e tendo contato com pessoas que não faziam parte do ciclo religioso. É tanto que os fariseus o odiavam por isso. Diziam que ele era amigo de pecadores, e de fato ele era, porque ele passava a maior parte do seu tempo em contato com aqueles que não tinham salvação. Ele mesmo disse: olha, eu vim para os doentes, não foi para os que não estão doentes, não foi para os sãos. E Jesus fazia isso o tempo todo, ele servia as pessoas, ele servia, ele curava, ele libertava e ele salvava. Nós vimos aqui semana passada os exemplos de pessoas que buscaram Jesus para serem servidas por ele, para serem curadas. Bartimeu, quero ver, Jesus vai e cura, mas não só cura, como o salva. A mulher do fluxo de sangue e muitos outros. Jesus chegava, se aproximava, servia, curava, libertava e salvava. Essa estratégia não é uma estratégia da Ibavim, essa é uma estratégia de Jesus. As pessoas iam a ele por causa do serviço e do amor que ele demonstrava, mas depois disso elas estavam prontas para ouvir o que ele tinha a dizer. E é por isso que numerosas multidões o seguiam e vinham de todas as partes para ouvir o que ele tinha a dizer, porque elas perceberam que ele de fato se importava. Essa é a verdade. O mundo está muito mais pronto para ouvir as boas novas acerca de Jesus Cristo do que a maioria de nós está pronto para anunciar. Nós temos caído numa cilada, numa mentira, acreditado numa mentira de Satanás que diz que as pessoas com quem você convive não estão interessadas em assuntos espirituais. Está cheio de crente acreditando nessa mentira. O seu amigo, aquele seu colega de trabalho, o seu colega na escola, o seu vizinho, aquela pessoa que você conhece, eles não fala sobre isso, eles não estão interessados nessa história de coisas espirituais. Isso é coisa só para você, só você pensa nisso. Isso é mentira. Mentira. Nunca na história as pessoas estiveram tão abertas e tão ansiosas por entender as coisas espirituais e tão sedentas pelas coisas espirituais como estão nos dias de hoje. As pessoas chegaram ao cúmulo do materialismo lá com a Revolução Industrial, e chegaram ao cúmulo e viram que isso não levava a lugar nenhum, e encontraram vidas vazias, estão quebrados, estão sedentos, e agora eles estão começando a voltar e buscar algo espiritual, mas eles não sabem direito o que estão procurando. Eles estão procurando Deus sem saber que estão procurando Deus, mas eles estão abertos para falar sobre coisas espirituais.
Parece que só a igreja não percebeu isso, que o mundo está pronto para ouvir sobre a mensagem de Jesus. Parece que só a igreja não percebeu que o mundo está ansiando por coisas espirituais. O diabo já percebeu isso há muito tempo. A televisão já percebeu isso há muito tempo. É só olhar as novelas, olha a Globo já percebeu isso há muito tempo. Qual é o tema principal de suas programações, suas novelas? É espiritismo, é hinduísmo, é feitiçaria, é bruxaria, é candomblé. Porque eles já entenderam que as pessoas estão sedentas por coisas espirituais. Só que eles não vão dar Deus para essas pessoas, eles dão esse monte de lixo, de coisas espirituais que não salvam. O Walt Disney já entendeu isso também. Você já viu os filmes da Disney? Há muito tempo que eles perceberam que as pessoas estão sedentas e interessadas por assuntos espirituais. E se você vê os títulos e os filmes, é cheio de espiritismo, de nova era, de magia negra, de demônios, menos de Jesus. Mas eles já entenderam que as pessoas estão interessadas em assuntos espirituais, mas parece que só nós não. Continuamos achando que os nossos amigos não querem ouvir sobre Jesus, não querem ouvir sobre salvação, não querem ouvir sobre vida após a morte. Eles não estão interessados nisso, estão, como nunca estiveram antes. E o diabo está mentindo para a gente, e a gente está acreditando nessa mentira. Nós temos que anunciar o Evangelho da Graça, porque as pessoas estão desesperadas para ouvi-lo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, pregar o Evangelho no Brasil e sobretudo aqui em Parnamirim é um verdadeiro mamão com açúcar comparado com outros lugares do mundo, como África, Oriente Médio e a própria Europa. Aqui é mamão com açúcar. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas aqui ao nosso redor, a esmagadora maioria, mais de 90% das pessoas que vivem ao nosso redor, elas creem que Deus existe. Você não precisa convencê-las de que Deus existe. A maioria das pessoas com quem você convive, que não conhecem a Cristo, elas já creem que Deus existe. Você não tem que convencê-las sobre isso. Você só tem que ensiná-las como ter um relacionamento com Deus. A maioria das pessoas com quem nós convivemos já creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Elas só não sabem o que é que diz essa Bíblia e o que é que essa Bíblia tem a dizer para elas. Então o que temos que fazer é o que Filipe fez com o eunuco, que está lá em Atos. O que é que ele fez? Ele só explicou para o eunuco o que o texto da palavra dizia acerca de Jesus de Nazaré. A maioria das pessoas com quem nós convivemos já creem na vida após a morte. Eles creem, você não tem que convencer eles de que essa vida aqui não é tudo, eles já creem, a maioria já crê na vida após a morte. Você só tem que ajudá-las a encontrar o único caminho que leva a Deus e a vida eterna após a morte, que é Jesus. Mas elas já creem, a maioria das pessoas com quem você convive já crê na vida após a morte. E o diabo está dizendo para nós que as pessoas não estão interessadas, que é muito difícil, e aí nós não fazemos nada. Mas a Bíblia já dizia, Jesus já dizia, os campos estão maduros, e hoje estão mais maduros do que nunca. Sabe, tem muito não crente que eu poderia dizer que está facinho, doido, para que alguém diga a ele como entregar a vida dele a Jesus. O problema é que nós não estamos como Paulo, sabe? Essa é a principal coisa, a minha missão, isso está ardendo no meu coração, isso está fervilhando nas minhas... Não, estou preocupado com outras coisas. Nós temos que anunciar essa mensagem. O mundo está muito mais pronto para ouvir do que nós estamos prontos
para anunciar. Sabe, alguns de nós deveriam chegar para os nossos amigos não cristãos, não discípulos, deveríamos chegar para eles e pedir perdão. Você sabia que você deveria chegar para algum amigo seu não cristão e pedir perdão a ele? Por quê? E você vai dizer: meu amigo, eu quero que você me perdoe, porque eu tenho sido seu amigo há tanto tempo, mas eu nunca contei a você a coisa mais importante da minha vida. E ele vai te perguntar: o que é? E você vai dizer: eu nunca compartilhei contigo a respeito do meu relacionamento com Cristo, que é a coisa mais importante que eu tenho. Alguns aqui deveriam pedir perdão aos seus amigos não crentes, porque você disse que é amigo deles, mas você guardou o segredo da coisa mais importante que você tem, que é Jesus Cristo. Um outro detalhe muito interessante sobre evangelismo é que o evangelismo é o único dos 5 propósitos que só poderá ser praticado aqui na terra. Vocês lembram quais são os 5 propósitos? Cádiz, o C de quê? Está fraco. O C de? O A. D. E. E S. Evangelismo é o único desses propósitos que só pode ser praticado aqui. Só pode ser praticado enquanto você estiver aqui na terra. Por quê? Porque evangelismo é compartilhar as boas novas de salvação através de Cristo Jesus para com aqueles que não o conhecem. E é óbvio que no céu todos conhecem, porque senão não estariam lá. Então o evangelismo, isso torna o evangelismo o propósito mais urgente. Ele tem que ser feito aqui e só poderá ser feito aqui. Então não podemos perder tempo. É o mais urgente de todos. João 9,4, eu compartilhei esse texto domingo passado. Diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E que dia é esse, que noite é esse? Enquanto é dia, enquanto você está vivo, você tem que cumprir a missão daquele que enviou Jesus, ou seja, a missão de Deus. Ele diz: porque a noite vem, a noite que ele se refere é a morte, e quando a morte chegar, nada mais poderá ser feito. Falamos sobre isso aqui domingo passado. Depois que alguém morre, não tem mais nada que você possa fazer pela salvação dele. Depois que você morrer, não tem mais nada que possa ser feito pela sua salvação. Depois que morre, não adianta orar por quem morreu, não adianta rezar por quem morreu, não adianta fazer cerimônias por quem já morreu, não adianta sacrificar por quem já morreu. Não! Em Hebreus diz que depois que morre, e morre somente uma vez, e segue-se o juízo. Tudo o que você poderia fazer pela salvação de alguém tem que ser feito enquanto você estiver vivo, enquanto o outro estiver vivo. É por isso que Jesus está dizendo: enquanto é dia, trabalhemos para cumprir a missão daquele que me enviou, porque depois que a noite chega, ninguém pode mais trabalhar, a morte chegou e não há nada mais que possa ser feito. Evangelismo é mais do que um propósito, evangelismo é uma missão. É isso que o apóstolo Paulo nos falou: evangelismo é uma missão, e não só uma missão, é a missão, é a mais importante missão de um discípulo. Olha o que diz João 17, versículo 18. João 17, 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus falando ao Pai na oração sacerdotal, e ele está dizendo: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, ou seja, com o mesmo intuito, eu os enviei. Quem? Os discípulos. Eu os enviei ao mundo. Atente para uma coisa: Jesus não nos chamou apenas para vir a Ele. Jesus também nos chamou para ir por Ele. Entende?
Ele não chamou você apenas para chegar até Ele, mas para ir por Ele. Ele nos enviou, assim como Ele foi enviado. Temos uma missão. Mateus 28:19, você já está cansado de ouvir isso. Vão. Jesus está voltando para o Pai, depois de ter ressuscitado. Ele reúne seus discípulos e Ele dá a última instrução, a mais importante de todas. Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei. Vão e façam discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Então, se você decidiu seguir a Jesus, você é uma pessoa com uma missão. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você é uma pessoa com uma missão. Você é uma pessoa com uma missão. Se você decidiu seguir a Cristo, você é uma pessoa com uma missão. E que missão é essa? Mesmo que Paulo falou: anunciar as boas novas de salvação através de Cristo Jesus. Amém? Concluímos a introdução. A pergunta que quero responder hoje é a seguinte: quais os detalhes da missão de todo discípulo? É bom você lembrar que é de todo, não é do pastor, é de todo discípulo. Quais os detalhes da missão de todo discípulo? Primeiro, complete aí no seu esboço. Essa missão pode ser realizada por pessoas simples. Então acabaram as suas desculpas. Essa missão pode ser realizada por pessoas simples. Você não precisa ter um preparo teológico e acadêmico. Você não precisa ser um bacharel em teologia. Você não precisa ser enviado ao seminário para cumprir a tua missão. A prova disso são os discípulos que Jesus escolheu. A maioria deles eram pessoas extremamente simples, sem estudo. Estou sentindo. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha como era a simplicidade dos discípulos de Jesus. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante, as autoridades aqui estão interrogando os discípulos de Jesus, e diz que percebendo que eles eram homens comuns, homens simples, homens sem instrução, ou seja, homens que não tinham uma formação acadêmica, e eles ficaram admirados com o que aqueles homens eram capazes de dizer, e com a autoridade e sabedoria com que falavam. Pessoas simples, sem instrução, sem estudo, mas que eram poderosamente usadas por Deus, porque Deus disse que eles não haviam, Jesus disse que eles não precisavam se preocupar com o que haviam de falar, porque Ele colocaria em sua boca as suas palavras. E foi exatamente o que aconteceu. Então, não é por falta de conhecimento teológico, de preparo teológico, ou por falta de instrução acadêmica que você pode se desculpar e dizer que não vai cumprir a sua missão. Não! Deus é quem capacita você. Você precisa de conhecimento teológico, de formação, se você se propor a ensinar o rebanho de Deus, mas compartilhar com o não crente a salvação, a sua fé, não. Veja esse exemplo de simplicidade. João 9, versículo 10 e 11. João 9, versículo 10 e 11. O episódio do cego que foi curado por Jesus, aqui um outro cego, não é Bartimeu.
Diziam-lhes, pois, essas autoridades interrogando ele, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como é que os seus olhos se abriram? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Vocês devem conhecer essa história. Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, um lodo com a sua saliva, pegou, passou nos olhos do cego e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Ele chega no tanque, quando ele lava os olhos, tinha voltado a ver. E aqui os fariseus estão interrogando a ele a respeito de quem tinha feito isso, e ele explica: o homem Jesus fez isso, e agora eu estou vendo. O texto continua: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: nós sabemos que este homem é pecador. Estão falando de Jesus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Isso é a essência do evangelismo. Olha que ele não tem conhecimento teológico, ele não sabe explicar a teologia de Jesus. Ele não sabe, eu não sei se Jesus tem pecado, não tem pecado. Ele não sabia ainda sobre isso. Mas ele diz: eu não sei se ele tem pecado, não tem pecado. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza, é que eu era cego, mas depois que eu encontrei com ele, eu fui curado e agora eu vejo. Isso é a essência do evangelismo. É você testemunhar, é você compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. E ninguém é autoridade maior para compartilhar o que Jesus fez na sua vida do que você mesmo. Isso é evangelismo. É por isso que as pessoas simples podem fazer. O que é que mudou na tua vida? Como foi teu encontro com Jesus? O que é que Ele tem transformado em você? Compartilha isso. Compartilha como Jesus mudou a sua vida. Como no caso do cego que acabamos de ler. Então a essência do evangelismo é essa: diga para as pessoas que estão à sua volta o que Jesus tem feito em sua vida. E há centenas de maneiras de você fazer isso. Centenas. Eu li sobre um médico oftalmologista cristão, que ele encontrou uma maneira bem criativa de falar de Jesus para os pacientes dele, de forma bem discreta. Ele colocou as 4 leis espirituais lá na plaquinha para os pacientes lerem. Então ele dizia: essa lente está boa, então leia a primeira frase lá. E a primeira frase dizia: Deus ama você e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Você consegue ler a segunda frase? Eu sou um pecador e careço da misericórdia e graça de Deus. E a outra, você consegue ver? A graça de Deus é a solução para o meu pecado. Ótimo! Ele encontrou uma excelente maneira de compartilhar a fé que ele tinha com os seus pacientes. Uma forma inteligente. Você pode dizer: é um A, é um F. Não. Diz algo que faz sentido, que pode mudar a vida daquela pessoa. Eu li também sobre um homem que trabalhava colando papel de parede. Então ele chegava numa casa, fazia o trabalho dele, e tinha que fazer bem feito, porque se você é cristão, você tem que fazer com excelência, não pode ser um serviço ceboso. E quando ele terminava de colar o papel de parede, de instalar o papel de parede, ele chegava para o dono e dizia assim: você acabou de conhecer um trabalho que eu faço, mas eu queria saber se você me daria 5 minutos para eu te falar do meu verdadeiro trabalho. Que trabalho é esse? E aí ele compartilhava Jesus, porque esse era o verdadeiro trabalho dele. Colar papel era só um meio dele ter o sustento dele, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira missão era compartilhar Jesus. Então você pode fazer de diversas maneiras, coisas simples. A melhor forma de você compartilhar o evangelho é sempre a forma mais simples. Não esqueça, evangelismo não é um nutricionista
explicando para um mendigo faminto as propriedades de um alimento, os nutrientes, as vitaminas, os carboidratos. Não, evangelismo não é isso. Lembra do que eu falei semana passada? Evangelismo é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde encontrou alimento. Simples. A forma mais eficaz de compartilhar o evangelho da graça, compartilhar Jesus com quem não conhece, é a forma mais simples. Segunda coisa a respeito dessa missão, essa missão deve começar em casa. Complete aí. Essa missão deve começar em casa. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus está dizendo: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Só a primeira parte do texto. Está dizendo para os discípulos: descerá sobre vós o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém. Quando Jesus disse isso aos discípulos, sabe onde os discípulos estavam? Aonde? Aonde? Em Jerusalém. Gente, vocês estão com medo? Os discípulos estavam em Jerusalém quando Jesus disse: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era a casa deles. Então aqui está a questão. Ele está dizendo, em primeiro lugar, quero que vocês comecem onde vocês estão, na casa de vocês. Esse é o ponto inicial para você começar a cumprir a sua missão. Preciso compartilhar com aqueles que estão no meu mundo, na minha Jerusalém, na minha casa. No Evangelho de Lucas, conta a história de um homem que foi curado por Jesus, liberto por Jesus, e quis sair viajando com Jesus, para onde Jesus ia. E Jesus olhou para ele e disse: não, eu não quero que você faça isso. Olha só, Lucas capítulo 8, versículo 38 e 39. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, deixa eu ir contigo. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi liberto, ele estava endemoniado, estava aprisionado por demônios. Jesus libertou ele. Quando Jesus libertou, qual a intenção dele? Eu quero seguir o Senhor. Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, volte para a sua casa e diga para os de sua casa as coisas que Deus fez com você. Atente para isso, para a sua casa. Volte para a sua casa para dizer, para contar aquilo que Deus tem feito com você. Então, sabe onde começa a nossa missão? Em nossa casa. E quando eu falo casa, é a nossa Jerusalém. Não é somente os nossos familiares, inclui eles, mas isso significa todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa rotina, que vivem o nosso dia a dia. Essa é a nossa Jerusalém. Essa é a nossa casa. A nossa missão começa ali. Então não adianta você ficar: eu quero ser missionário lá no sertão, eu quero ser missionário no Oriente Médio, lá na África, na Europa, se você não consegue ser missionário na sua Jerusalém, na sua casa, junto às pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Então pode ser desempenhada por pessoas simples, e começa na sua casa, na sua Jerusalém. Terceiro detalhe dessa missão de todo discípulo: essa missão é o motivo de ainda estarmos nesse mundo. Essa missão é o motivo de ainda estarmos vivos. Por que eu devo pregar o Evangelho? Por que eu devo empregar o meu tempo fazendo isso com outras pessoas? Eu vou contar a você porque você tem que fazer isso. Porque esta é a razão pela qual você ainda tem um coração batendo no seu peito.
porque você ainda tem uma missão para cumprir. Quando o coração da gente para de bater no peito, das duas uma: ou a nossa missão foi cumprida, ou o nosso tempo para cumprir a missão terminou. Se o teu coração está batendo, Deus está te dando tempo ainda para você cumprir a tua missão. Então é melhor que você não desperdice esse tempo. Essa é a razão pela qual você ainda está vivo, para cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Então, se tem um coração batendo dentro de você, isso denuncia: você tem uma missão a cumprir. Por que você acha que Jesus não levou você para o céu imediatamente depois que você se converteu? Porque Ele queria que você compartilhasse isso com outras pessoas. É isso que Ele queria. Você lembra como é que Jesus chama os seus discípulos? Mateus 4,19. Ele chamava os discípulos assim, eu não estou falando de nome, mas a forma como Ele chamava. Mateus 4,19 diz: e disse Jesus: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não estava chamando os discípulos para dar um passeio com Ele. Ele tinha uma missão para eles: sigam-me, eu sei exatamente o que eu quero fazer com vocês. Eu vou tornar vocês pescadores de homens. Se alguém não tivesse levado a sério essa missão de se tornar um pescador de homens, você estaria perdido nesse exato momento. Alguém levou a sério essa missão e esse chamado e compartilhou Jesus com você. E é por isso que você conhece Jesus e está salvo pela graça e misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Não seria óbvio que você fizesse isso para com outras pessoas também? Aquilo que recebeu de graça, dai. Veja o próximo versículo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Aqui está dizendo que o desejo de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados. A gente sabe que Ele disse que a realidade é que a maioria vai entrar pela porta larga, vai para o inferno. Mas não é porque Deus determinou isso, como alguns pensam ou como alguns ensinam. Aqui está dizendo que o desejo de Deus era que todos se arrependessem e fossem salvos. Deus deseja que ninguém se perca. Enquanto tiver uma pessoa no mundo que não conhece as boas novas, que esteja perdido, Deus diz que nós temos que continuar tentando alcançá-la, pescá-la, como pescadores de homens. Sabe, eu já fui criticado muitas vezes quando eu digo que a missão que Deus deu a essa igreja é alcançar milhares de pessoas. As pessoas dizem que eu sou prepotente, ambicioso, megalomaníaco, aquela coisa de igreja grande, ou então que eu quero aparecer, mas Deus conhece meu coração. Essa música que nós cantamos hoje é a minha segunda música preferida. A primeira foi domingo passado, eu tenho um chamado, e a segunda é: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. As pessoas não entendem. É comum as pessoas questionarem: pastor, mas essa igreja não já está grande o suficiente, não? Olha a ruma de gente que tem aqui. Vem nordestino, a ruma de gente. O problema é que as pessoas estão fazendo a pergunta errada. As pessoas estão perguntando: quantos membros seriam suficientes para esse pastor sossegar? Enquanto que a pergunta certa é: quantas pessoas Deus quer que fique fora de sua família e fora do céu? Com base no que lemos, quantas pessoas Deus quer que fique fora? Quantas? Nenhuma. Essa é a pergunta: quantas pessoas Deus quer que fique fora? Nenhuma.
Então entenda, sabe quando o Espírito Santo me deu isso que eu vou falar agora, eu percebi que não era de mim. Olha só o que o Espírito Santo me falou. Nós não devemos ser movidos pela quantidade de gente que tem aqui dentro, mas temos que ser movidos pela quantidade de gente que está lá fora. O que tem que nos motivar a trabalhar e a cumprir nossa missão não é a quantidade de gente que está aqui dentro, mas é a quantidade de gente que ainda está lá fora, perdida sem Jesus. E aí eu me lembro da parábola de Lucas 15, da ovelha perdida. O pastor tinha 100 ovelhas, mas quantas estavam guardadinhas no curral? 99. Quantas estavam perdidas? Apenas uma. E o que foi que motivou, o que foi que determinou a agenda do pastor? Foram as 99 que estavam guardadas no curral? Não, foi a ovelha, a única ovelha que estava perdida, sem direção e sem pastor. Ela é que determinou a agenda do pastor da parábola de Lucas 15. Então a nossa motivação, o nosso foco não tem que ser baseado na quantidade de pessoas que tem aqui. Nem que aqui tivesse 1000 pessoas, nem que aqui tivesse 10.000 pessoas, nunca estaríamos satisfeitos, porque enquanto tiver um perdido, o que Deus está ensinando é, enquanto tiver perdido, eu quero que vocês o busquem, e de forma incansável. É isso que ele está dizendo com a parábola da ovelha perdida. De forma incansável, o pastor procurou a ovelha até encontrá-la. Uma busca imparável e incansável. É isso que ele quer por cada ovelha que estiver perdida. Não interessa o quão ocupado você esteja, mesmo que esteja ocupado no trabalho, na congregação, nada substitui a tua responsabilidade de ser um pescador de homens e um caçador de ovelhas perdidas. Não interessa o que é que você faz aqui na igreja, aqui no contexto da comunidade. Tem gente que se desculpa, eu não estou evangelizando, mas eu canto no louvor, eu toco no louvor, não estou evangelizando, mas eu arrumo as cadeiras, eu fico na recepção, eu fico no portão, eu trabalho na cantina. Ótimo, que bom que você está servindo os irmãos aqui dentro do curral. Mas nada disso substitui a nossa missão de pescadores de homens e caçadores de ovelhas perdidas. Não substitui. Todos nós que decidimos seguir a Cristo somos pessoas com uma missão. Lembra disso, né? Você é uma pessoa com uma missão. Agora eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus, que ainda não comprometeu sua vida com Ele, não recebeu como o Senhor da sua vida. Talvez você comece a entender por que às vezes a gente é chato, por que às vezes nós insistimos com você, porque às vezes somos até inconvenientes em falar de Jesus para você, em compartilhar nossa fé com você. Porque para nós isso é uma questão de vida ou morte. É por isso que nós insistimos com você, porque isso é uma questão de vida ou morte, mas vida ou morte eterna. Nós não estamos insistindo com você sobre Jesus, não estamos insistindo em compartilhar nossa fé com você, não é porque queremos mais um membro para a nossa igreja, você nem tem que ficar aqui, se você não quiser. Nós estamos insistindo com você, porque nós estamos querendo evitar que você passe a eternidade longe de Deus. Nós estamos insistindo com você em compartilhar nossa fé contigo, compartilhar Jesus com você, porque nós queremos que você passe a eternidade junto conosco nos céus, por causa de Cristo e através de Cristo. Não esquece, isso é uma questão de vida ou morte. Como cantamos aqui, amanhã pode ser muito tarde, é por isso que nós insistimos com você. Quarto detalhe dessa missão de todo discípulo, complete aí.
Essa missão não é apenas alcançar aqueles de quem gostamos. Essa missão que Deus nos deu, que Jesus nos deu, não é apenas alcançar aqueles de quem gostamos. Atos 1:8, continuando o texto, diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. Atente para isso. Jesus estava dizendo aos judeus: vocês serão minhas testemunhas em Samaria. Os judeus não suportavam os samaritanos. Eles não se uniam, eles se odiavam. E mesmo assim, Jesus diz aos seus discípulos judeus: eu quero levar os samaritanos para o céu junto com vocês. E mais, eu quero que vocês me ajudem a levá-los para o céu junto com vocês. Vão lá e testemunhem para os de Samaria também. Isso é muito profundo. Deus está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo aqui: eu não estou interessado nas suas arengas. Jesus está dizendo aqui: eu não estou interessado nas suas arengas. Eu não estou interessado nas suas intrigas. Não. Você não gosta dele, não fala com ele, problema seu. Eu quero levar ele para o céu junto com você e quero que você me ajude nisso. Compartilhe sua fé. Ah, mas eu não gosto dele. Comece a gostar. Comece a gostar. Jesus dá um recado claro aqui nessa passagem. Ele dá um recado claro para os seus discípulos. Ele diz: vem cá, sabe os samaritanos, aqueles que vocês odeiam? Sim, sabemos. Ele diz: eu os amo, assim como eu amo vocês. Quero todo mundo no céu comigo. Então vocês tratem de ir lá e testemunhem sobre mim para eles. Então essa missão não é apenas compartilhar com quem eu gosto, mas compartilhar com todos, porque Deus deseja que nenhum se perca. Então ele diz: vão lá e fale para os seus samaritanos. Quem são os seus samaritanos? Saiba que você não está isento da responsabilidade de compartilhar Jesus para aqueles que para você são samaritanos. E quinto detalhe da missão de todo discípulo: quinto detalhe da missão de todo discípulo: essa missão exige um preço a ser pago. Essa missão exige um preço a ser pago. Eu não vou enganar vocês, porque Jesus não tentou enganar ninguém. Se você se envolver com Jesus, se você entregar sua vida a Ele, você vai receber uma missão, e essa missão vai custar muito caro a você. Vai custar teu tempo, vai custar tua energia, vai custar teu esforço, vai custar teu dinheiro e pode custar até mesmo a tua vida. Tem um preço. Por isso que Jesus diz: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para o seu eu, tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a dar a sua vida, e depois vem e segue-me. Se você não está disposto a dar a sua vida, a tomar a sua cruz, a pagar o preço, você não pode seguir a Jesus, porque você não pode seguir a Jesus e não ter uma missão. Todo aquele que segue a Jesus é uma pessoa com uma missão. Essa missão vai custar a morte do seu egocentrismo. Essa missão vai custar o fim do teu conforto. Olha só o que diz Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O preço é altíssimo. Ele diz: pai, filho, mãe, irmãos, família, casa, terra. Ele está dizendo que aqueles que o seguiram tiveram que abrir mão de muita coisa. Mas ele diz algo precioso aqui. Ele diz: nenhum preço que você pagar por amor a mim terá sido em vão. Ele diz: você receberá 100 vezes mais e ainda mais a vida eterna. Você sabe o que é 100 vezes mais? É 10.000%. Você não encontra juros assim em canto nenhum no mundo. Ele está te prometendo que vai valer a pena. Vai valer a pena. O preço é alto, mas o prazer de fazer a vontade de Deus é muito mais alto. Você nunca vai se encontrar tanta satisfação e realização do que quando você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo a coisa mais importante que Ele quer que você faça. E sabe o que é? Nós começamos a mensagem de hoje ouvindo Paulo dizer o que é mais importante: é cumprir a missão que Ele me deu, que é anunciar o Evangelho das Boas Novas. Amém? Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Alguém vai estar no céu por tua causa? Alguém vai estar no céu porque você entendeu a sua missão de pescador de homens e caçador de ovelhas perdidas? Você está levando alguém para o céu com você? Eu não sei como vai ser exatamente lá no céu essa questão da lembrança daqui, mas será que lá no céu alguém vai chegar para você e vai dizer: muito obrigado, obrigado porque você compartilhou Jesus comigo? Será que vai ter alguém lá que poderia dizer isso a você? Alguém que você foi diretamente um veículo usado por Deus, um instrumento usado por Deus para levar aquela pessoa à salvação? Pense nisso. A única coisa que nós podemos levar para a eternidade são discípulos. A única coisa que você pode levar para a eternidade são discípulos. É por isso que Jesus, na hora de partir, Ele deu a última ordem: vão e façam discípulos. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, fique em oração. Meu querido, você que está aqui, que ainda não é discípulo de Jesus, deixa eu te falar algo muito precioso. O que eu tenho para falar para você é uma questão de vida ou morte. Esta vida aqui, ela é passageira. Ela não dura muito tempo. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a alguns minutos. Você não pode arriscar a tua eternidade deixando para depois aquilo que você pode fazer agora. A palavra de Deus é muito clara. Jesus diz que Ele é o único caminho que conduz a Deus, e que sem Ele, que não for através dEle, ninguém pode se chegar ao Pai. Em João 1,12 Ele diz que somente aqueles que o receberam e creram no seu nome, esses ganham o direito de serem feitos filhos de Deus, de pertencer à família de Deus que vai morar no céu com Ele. Ninguém consegue salvação sendo uma boa pessoa apenas. Lá em Efésios 2,8, o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, mas tudo isso não vem de nós, é um presente de Deus. A salvação
não vem de obras para que ninguém se glorie. Você pode dizer: poxa, eu não quero isso porque eu já sou uma pessoa boa. Ninguém é bom o suficiente para merecer o céu. O padrão do céu é o padrão de Jesus. Se você não tem o mesmo padrão de Jesus, se você não é igual a Jesus, então você precisa de Jesus para entrar no céu. É sério isso. Depois que morremos, segue-se o juízo, e tudo o que poderia ser feito para a salvação tem que ser feito em vida. Então, se você está aqui hoje, você está sendo um privilegiado. O Espírito Santo de Deus atraiu você a este lugar nesta noite, para dizer a você que Deus ama você, que Ele tem uma salvação para te dar através de Jesus. Ele trouxe você aqui hoje porque Ele quer te dar a oportunidade de passar a eternidade com Ele no céu, porque o desejo dEle é que todos se arrependam e todos sejam salvos. Então, se você está aqui hoje e quer receber Jesus como teu Senhor, entenda, é aqueles que recebem Jesus como Senhor. Não é receber Jesus para melhorar a tua vida, não é receber Jesus para pagar as tuas contas, não, é receber Jesus para ser o Senhor da tua vida, tornar-se discípulo de Jesus, tornar-se uma pessoa com uma missão. Se você quer isso para a tua vida, então você agora pode convidar Jesus para entrar na sua vida. Você pode se entregar a Ele, reconhecendo os teus pecados, pedindo perdão, se arrependendo e entregando sua vida aos cuidados dEle. Você quer isso para você? Você quer nascer de novo, nascer do Espírito para um novo relacionamento com Deus através de Cristo? Eu não estou falando de religião. Talvez você já seja uma pessoa religiosa. Eu estou falando de relacionamento com Deus através de Jesus. João 1,12, como eu citei, diz que quando você recebe Jesus, você ganha o direito de ser feito filho de Deus. É um relacionamento novo, como filho de Deus. Mas como é que eu chamo Jesus para morar no meu coração, para ser o Senhor da minha vida, para me tornar discípulo dEle? Através de uma oração sincera, onde você reconhece seus pecados, pede perdão e entrega a sua vida a Ele. Se você quer isso para a sua vida agora, não é ser membro da Igreja Batista, tá? Não é disso que eu estou falando. Você pode até nem vir mais aqui na Igreja Batista. Eu estou falando sobre você ser discípulo de Jesus. Quer isso? Isso vai colocar o teu nome no livro da vida. Você quer isso? Então feche seus olhos onde você está e eu vou conduzir você na oração para que você se torne discípulo de Jesus. Feche seus olhos, você que quer ser discípulo de Jesus, e faça essa oração comigo. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Agora diga para Ele os pecados, confesse os teus pecados. O Espírito Santo com certeza está te dizendo o que você tem que confessar. Confesse com suas palavras, diga a Ele, peça perdão, confesse agora. Em nome de Jesus, confesse. Diga assim: Senhor, eu ouvi a tua voz nesta noite. Eu senti o Senhor bater na porta do meu coração. E eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforma de dentro para fora. Transforma a minha mente, a minha forma de pensar. Muda a minha vontade. E me faz gostar das coisas que o Senhor gosta. Me faz ser atraído pelas coisas que te atraem. Me capacita a recusar, a rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. E em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia,
que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, se você fez essa oração de todo o teu coração, entendendo o que você fez, a Bíblia diz que você nasceu de novo para uma nova vida com Cristo. Coríntios, Paulo diz: aqueles que estão em Cristo agora são nova criatura, são novas pessoas. As coisas velhas ficaram todas para trás, eis que tudo agora se faz novo. Você nasceu de novo para uma vida nova com Deus.